todos. Eu sou a Adriana Miroca, eu sou fisioterapeuta. Eu era da UTI clínica, já faz algum tempo que eu e a Leonara pediu para eu conversar um pouquinho com vocês em relação às modalidades não convencionais de ventilação mecânica. E a intenção aqui é conversar em relação às modalidades que tentam melhorar um pouco a sincronia paciente-ventilador. Eu não vou me preocupar com as modalidades do tipo alta frequência e por aí vai, que são mais relacionados à melhoria de troca gasosa. Então, a intenção é sincronia paciente-ventilador mecânico aqui. E pensando nessa questão de sincronia paciente-ventilador mecânico, essas são as principais modalidades que podem ajudar nessa questão de sincronia. Então, aqui eu tenho a compensação automática do tubo, a ventilação proporcional assistida, o BiPAP, APLV, que são modalidades parecidas. Uma pequena diferença é que define uma modalidade ou outra. O PLVC e o volume suporte, que também são duas modalidades que tentam fazer a mesma coisa com ajustes levemente diferentes, e o NAVA, que é a modalidade de todas, acho que é a mais diferente delas, porque utiliza outro tipo de recurso para a gente fazer os ajustes de ventilação mecânica. Tá? Apesar da gente ter essa série de modalidades, tem um indivíduo, que é o Rogerinho, ele fala que tem 3 modalidades convencionais de ventilação mecânica, que é volume controlado, pressão de suporte, e 3 modalidades não convencionais de ventilação mecânica, que é o volume controlado, pressão de suporte. Quer dizer, se você souber ajustar adequadamente essas modalidades, você trabalha com a maior parte dos doentes. Você não precisa desse tanto de coisa para efetivamente ventilar bem o paciente. Então, são modalidades que estão aí para tentar ajudar, mas se você também não souber ajustar direito, não vai servir para nada. Né? Então, volume controlado, pressão de suporte é o que basta em 99% da nossa vida. O resto a gente tenta trabalhar com algumas vezes. Dessas modalidades, tem alguns ventiladores mecânicos aqui no nosso meio que conseguem fazer essas modalidades. Acho que das modalidades mais diferentes, o PAV e o NAVA é que precisam de um ventilador extremamente específico. Tá? O NAVA tem nos aparelhos da linha servo ir para frente, e o PAV que tem nos bens. Tá? Então, se eu precisar de qualquer uma dessas, eu vou precisar especificamente desses 2 ventiladores. Aqui a gente vai começar com a pressão controlada, com volume programado e o volume suporte. Então, o que essas modalidades querem? Nada mais do que trabalhar com forma de ventilação controlada a pressão controlada ou pressão de suporte, só que com volume garantido. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai dizer para o ventilador mecânico, qual é o volume corrente que a gente quer que o paciente faça. Então, vamos programar, 300 ml de volume corrente, é isso que eu vou ajustar no ventilador mecânico, e o que o ventilador mecânico procura é ajustar a pressão necessária para que esse volume corrente seja garantido. Então, basicamente, ele vai fazer uma respiração inicial teste. A partir daí, ele vai avaliar qual é o volume corrente que o paciente está fazendo, e a partir daí, ou ele aumenta a pressão, ou ele reduz a pressão para que o volume corrente que você programou seja efetivamente alcançado. Então, o PRVC seria você trabalhar com esse volume programado em pressão controlada, o volume de suporte é você fazer isso em pressão de suporte. Tá? As modalidades, então, uma modalidade espontânea e uma modalidade assistido controlado. Para quem a gente deveria usar essa modalidade? Pode usar esse modo, é a Roberta. Eu vi fazer
Então, a intenção é melhorar a sincronia, mantendo o fluxo livre. Que acho que na modalidade volume controlado, acho que o principal motivo de assincronia é você ter fluxo programado. Então, como você deixa o fluxo livre nessas modalidades controladas à pressão, então você minimiza essas assincronias com a garantia de que você vai ter o volume corrente que você quer, tá? Só que tem um problema relacionado a isso, né? Que é, se o paciente começar a progressivamente piorar, seja por um lado ou seja por outro, porque piorou a complacência, por exemplo, o aparelho ele vai progressivamente procurar o delta de pressão necessário, e isso significa que ele vai aumentando a pressão conforme o paciente está piorando, né? Então, podemos chegar a pressões excessivas. Outra, do lado contrário, é você progressivamente, o aparelho ir reduzindo a pressão, porque o esforço do paciente pode ir progressivamente aumentando. Então, aqueles pacientes que têm um drive exacerbado, ou seja, começa a fazer esforço, a intenção dele é aumentar o volume corrente. O que o aparelho vai fazer é diminuir a pressão progressivamente para ficar naquele volume que você programou. Então, eu tenho os dois extremos que podem ser um problema relacionado a essa modalidade. Tá? Um exemplo disso é o paciente que a gente teve na época do Covid, que era um paciente com uma complacência extremamente baixa e, não é que esqueceram, deixaram a pressão um pouquinho mais, vou dizer, livre, né? Então, programaram a pressão máxima para a modalidade, então, um limite de pressão para a modalidade, mas deixaram esse limite lá acima de 40 centímetros de água. Então, o paciente foi piorando, essa pressão foi progressivamente aumentando até chegar a um delta de pressão de 40 centímetros de água e deixaram, né? Nessa brincadeira, esse paciente fez um barotrauma, um pneumotórax associado à utilização da modalidade. Quer dizer, é uma modalidade que vem para ajudar, sim, mas se você não controlar adequadamente, você pode trazer consequências sérias para o doente. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu seria também meio que um modo avião, assim, uma ventilação assim em modo avião, e depois que você consegue encontrar um equilíbrio e deixar ela nesse modo, porque se ele começar a descer lá dentro dos dois, eu acho que ela vai ser ruim. Pode ser que sim, pode ser que não, me acaba nessa hora. A gente está trabalhando com um doente que não necessariamente ele vai estar do mesmo jeito o tempo todo, né? Então, esse equilíbrio pode ser um equilíbrio para o momento, para daqui a pouco não estar no equilíbrio que você esperava. Então, acho que uma coisa importante dessas modalidades é você monitorar adequadamente. Quer dizer, se você está percebendo que progressivamente o equipamento está aumentando a pressão, porque daí não é nosso ajuste, né? O equipamento que vai se reajustando e essa pressão está progressivamente maior, você fala, opa, tem alguma coisa errada, eu tenho que ver a consequência, né? A intenção dessas modalidades é para ser como se fosse um desmame automático, né? Então, essa seria a intenção da modalidade. É você não se preocupar em reduzindo progressivamente as pressões se o paciente for melhorando, só que o inverso também é o contrário. Se ele está piorando, ele vai progressivamente aumentando as pressões. Então, deixa no automático, mas não deixa tão no automático assim, né? Vai lá e dá uma olhada para ver o que está acontecendo. E uma coisa importante dessas modalidades é o ajuste de alarme. Quer dizer, começou a aumentar muito a pressão, você vai ter que falar em quanto é a pressão máxima que ele pode atingir para que não seja pouco seguro para o doente. Então, ajuste de alarme acho que é uma das coisas mais importantes dessa modalidade. Bom, então aqui eu tenho o exemplo de um equipamento que faz essa modalidade. Então, aqui eu tenho a tela do Bennett. Ele está ventilando num PRVC, ou seja, num assistido controlado com uma frequência programada, um volume corrente programado. Aqui eu falo para ele qual é o meu tempo inspiratório. Aqui eu digo aonde é a pressão máxima que ele pode chegar. Então, aqui eu programei que ele chegue até 45 centímetros de água. Aqui eu já estou falando que o negócio talvez não seja tão seguro assim, né? 45 centímetros de água é bastante. Eu limitaria essa pressão menor para garantir que essa modalidade não fique insegura para o doente, tá?
Aqui o alarme para pressão e aqui o alarme para volume corrente. O restante da modalidade é programada como se fosse uma pressão controlada propriamente dita. Então, PIP, FO2 e por aí vai, tá? Bom, a segunda modalidade que a gente vai conversar aqui é o PAV, ou seja, a ventilação proporcional assistida. O que é essa ventilação proporcional assistida? Basicamente, é uma modalidade em que o aparelho vai gerar pressão conforme o esforço do doente. Então, ele parte do princípio que o nosso volume corrente no dia a dia ele é variável e que se eu quero menos volume, eu faço menos esforço, se eu quero mais volume, eu faço mais esforço. Então, basicamente, é dessa premissa que ele parte. E qual seria a diferença do PAV em relação à pressão de suporte? Então, na pressão de suporte, o ajuste da pressão é feita pela gente, ou seja, eu digo para o equipamento quanto de pressão ele vai fazer e essa pressão não vai variar e a quantidade de trabalho que ele vai fazer pelo paciente, a gente não consegue calcular. Quando a gente utiliza o PAV, como ele está partindo do princípio de que essa pressão vai variar conforme o esforço do doente, o que a gente vai ajustar é qual é a porcentagem de trabalho que o equipamento vai fazer. Então, eu sei que do trabalho total que o paciente vai fazer, o aparelho ele vai contribuir com 50% do trabalho, por exemplo. Então, o que a gente fala para o equipamento é qual é a porcentagem de trabalho que ele faz. E como ele faz isso? Ele usa a equação do movimento para isso, tá? Se vocês forem lembrar, o que diz a equação do movimento? Que a pressão na via aérea, ela tem que ser o suficiente para vencer o componente resistivo do sistema, e disso depende fluxo e resistência, e o componente elástico, que depende do volume corrente e da complacência. Numa situação de respiração totalmente espontânea, essa pressão era totalmente dependente do músculo. Quer dizer, aqui eu estou fazendo pressão suficiente para conseguir vencer esses dois componentes. Numa ventilação mecânica controlada, ou seja, que o paciente não interfere, toda a pressão é dependente do ventilador mecânico. Então, nessa modalidade, ou nas modalidades espontâneas de ventilação mecânica, parte dessa pressão é gerada pelo músculo, parte dessa pressão ela é gerada pelo ventilador mecânico. E, a partir daí, o que o ventilador tem que reconhecer é o quanto de esforço o paciente está fazendo, e daí ele divide em esforço necessário para vencer o componente resistivo, o esforço necessário para vencer o componente elástico, e a partir daí ele gera a pressão que ele precisa gerar para vencer esse esforço. Tá? Então, a partir do momento em que o equipamento faz a leitura de esforço, ele separa em pressão necessária para vencer fluxo, para gerar fluxo, pressão necessária para gerar volume corrente. Então, para ficar mais fácil, vamos citar um exemplo. Vamos pensar num paciente que tem uma complacência de 50 ml por centímetro de água, tá? E esse mesmo paciente tem uma resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo, tá? Vamos imaginar que ele precisa gerar 500 ml de volume corrente num fluxo de 60 litros por minuto, tá? Então, quanto de pressão ele tem que gerar para vencer o componente resistivo? Então, resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo. Se eu quero 60 litros por minuto, quantos litros por segundo? 1 litro por segundo. Tá? Se eu tenho 1 litro por segundo e eu tenho uma resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo, eu tenho que ter 10 centímetros de água de pressão para vencer a resistência. Certo?
Agora, eu tenho uma complacência de 50 ml por centímetro de água e eu quero gerar um volume corrente de 500 ml. Quanto de pressão eu vou precisar para gerar os 500 ml? 20? Esses 10 para vencer a resistência. Ah, não, total. O total. Então, só para vencer a complacência, mais 10 centímetros de água. 50 ml por centímetro de água para gerar 500, mais 10 centímetros de água para vencer a complacência. Então, no total, eu precisaria de 20 centímetros de água para vencer essa resistência, essa complacência, gerando um volume de 500 ml em 60 litros por minuto. Tá? O ventilador, basicamente, ele vai fazer todos esses cálculos e se eu falar para ele que ele precisa ajudar o doente com 50% de assistência, ele vai gerar metade dessa pressão. Então, são 10 centímetros de água que o ventilador gera, mais 10 centímetros de água que o paciente vai fazer para ter esse volume corrente principal. Basicamente é isso. Nos ventiladores antigos, quer dizer, esse PAV é uma modalidade que foi apresentada para o mundo lá para os inícios dos anos 2000, mais ou menos, finalzinho da década de 90 do século passado, anos 2000. O que esses ventiladores antigos faziam era, a gente tinha que mensurar a complacência e resistência do doente, passar essa informação para o ventilador mecânico, falar quanto de assistência ele teria que dar para ele conseguir fazer esses cálculos, tá? Hoje em dia, o único ventilador mecânico que a gente tem por aqui que faz o PAV é o Bennett, que tem uma modalidade chamada PAV Plus. Qual é a diferença do PAV Plus em relação ao PAV original? Ele mesmo faz as medidas de complacência e resistência. Então, ele basicamente, de tempos em tempos, vai fazer uma pausinha inspiratória para conseguir fazer essas medidas e, com isso, ele ter as informações necessárias para a gente falar qual é a porcentagem de assistência que ele vai ter que gerar, tá? Então, essa é a tela, então, do PAV Plus. Aqui eu programo qual é a porcentagem de assistência. Isso aqui está programado só se o paciente parar de entrar, porque daí ele vai entrar dessa forma. O restante da modalidade é programada como habitualmente, ou seja, FiO2, PIP e por aí vai. Além disso, tem uma informação adicional que eu tenho que dar para o ventilador mecânico, que é se é um tubo, uma cânula orotraqueal ou se é uma cânula de traqueostomia, e daí varia o comprimento da cânula, e qual é o diâmetro da cânula, que daí ele faz um cálculo adicional, que é a resistência da via aérea propriamente dita. Como que ele faz esse cálculo de complacência e resistência? Então, ele tem o que ele chama de uma manobra de microplatô. Então, eu tenho lá 10 ciclos ventilatórios. No meio desses ciclos ventilatórios, às vezes ele usa o terceiro ciclo, às vezes o quinto ciclo, enfim, ele varia qual é o ciclo ventilatório que ele vai fazer uma pausinha para conseguir fazer a leitura de complacência do sistema. Tá? Ele usa elastância, na verdade. Então, por que ele faz essa variação? Opa, desculpa, desmontando tudo. Por que ele faz essa variação de ciclo? Porque ele considera que se o paciente souber qual é o ciclo ventilatório que ele vai fazer o platô, ele pode ativar a musculatura e, com isso, modificar a pressão de platô, modificar a complacência do sistema. Então, ele faz essa variação de ciclo para conseguir ter essa informação. E, usando essa mesma manobra de platô, ele usa esse pequeno cálculo aqui para fazer a leitura de resistência. Eu não vou nem olhar para esse negócio, isso é cálculo que o próprio software do equipamento tem, a gente não precisa saber o que ele está usando para fazer isso, mas a gente sabe que ele vai, com isso, conseguir calcular a resistência de vias aéreas. Problema, ele só funciona se não tiver escape nenhum. Se tiver algum escape de alguma coisa, seja porque o paciente tem uma fístula, seja porque está vazando o ar pelo canto, ele erra totalmente esse cálculo para que não funcione mais. Tá? Então, mas, enfim, com isso ele consegue fazer essa medida de resistência e ele tem uma tela que ele vai te mostrar
tudo isso, ou seja, qual é a complacência do paciente, aqui ele também dá informação de elastância, a resistência de via aérea propriamente dita e a resistência relacionada à cânula orotraqueal. Então, baseado nessas informações, é que ele vai gerar pressão relacionada à porcentagem de assistência que você tá programando. Então, aqui eu tenho 75% de assistência, ou seja, 3/4 do trabalho vai ser feito pelo ventilador mecânico, 1/4 do trabalho vai ser feito efetivamente para o paciente. Tá? E outra coisa que ele mostra e que é importante a gente monitorar é essa barra de trabalho. É a partir dessa barra de trabalho que a gente vai efetivamente programar a assistência que a gente tá oferecendo para o doente. Então, aqui, baseado nessa complacência, nessa resistência, ele tem aqui o trabalho total do ciclo ventilatório. Relacionado ao trabalho do ciclo, ele tem aqui o trabalho que o paciente está fazendo. Então, a intenção é que o paciente gere um trabalho que fique aqui nessa parte verde da barrinha. Tá? Então, eu não quero que ele trabalhe de menos, o que significa que o músculo dele não está trabalhando adequadamente, ou o suficiente, melhor dizendo, e eu também não quero que ele trabalhe demais, porque existe uma chance maior dele evoluir com algum grau de fadiga de musculatura. Tá? Então, quando a gente usa essa barra de trabalho, eu tenho aqui a porcentagem de suporte, então, trabalho do paciente, trabalho total do sistema, 25% do trabalho do paciente, 75% do trabalho do ventilador mecânico. Se acontecer do paciente começar a melhorar, ou seja, a complacência começar a melhorar, o trabalho total vai cair. Tá? Como o paciente está fazendo 25% do trabalho, significa que o trabalho dele também caiu. Então, ele começa a trabalhar numa faixa que a gente não quer que ele fique, ou seja, numa situação de trabalho mais baixo, tá? O que a gente faz? Começa a reduzir a porcentagem de suporte. Então, o trabalho total do ciclo continua o mesmo, só que o paciente melhora o trabalho para uma situação mais aceitável. Então, nessa situação, 40% do trabalho é do paciente, 60% do trabalho é do ventilador mecânico, tá? Agora, aconteceu, o paciente começou a aumentar a quantidade de secreção, a resistência das vias aéreas aumentou, tá? Se a resistência da via aérea aumentar, o trabalho total aumenta, o trabalho do paciente também aumenta. Então, de novo, ele está numa faixa de trabalho agora trabalhando mais do que a gente gostaria. Então, a gente começa a reajustar a porcentagem de auxílio do ventilador mecânico, o trabalho total continua o mesmo, o trabalho do doente volta para aquela situação que a gente considera aceitável. Então, basicamente, o que a gente vai fazendo é reajustando essa porcentagem de suporte para que o ventilador mecânico só gere a pressão suficiente para que ele mantenha 70% do trabalho de cada ciclo ventilatório. Então, aqui 70% do trabalho para o ventilador, 30% do trabalho para o paciente. Agora, para qual doente, efetivamente, o PAV é considerado adequado e utilizar? Então, basicamente, para melhorar a sincronia paciente-ventilador mecânico. Tá? Que tipo de assincronia? Uma das assincronias mais frequentes na pressão de suporte é relacionada a tempo. Essa sincronia relacionada a tempo, quando eu digo tempo, é tempo inspiratório, né? As assincronias de ciclagem. Principalmente os pacientes com doença pulmonar, com alta resistência de vias aéreas, do tipo DPLC, do tipo asmático, a queda de fluxo da pressão de suporte ela é mais lenta. Isso significa que o tempo inspiratório dele pode se prolongar demais. Então, quando a gente usa o PAV, a gente diminui um pouco desse tipo de assincronia, tá?
Então, esse aqui é um exemplo de sincronia perfeita entre paciente e ventilador mecânico, ou seja, assim que o paciente faz o esforço, aqui eu tenho a leitura de esforço feito pela pressão transdiafragmática, né? Então, assim que o paciente inicia o esforço, o ventilador mecânico inicia inicia o ajuste não, começa a gerar a pressão necessária para gerar fluxo, tá? E assim que o paciente para de fazer o esforço, eu tenho a ciclagem do ventilador mecânico e o paciente começa a expirar. Aqui eu tenho exemplo dessas assincronias que acontecem em TSV, tá? Então aqui eu tenho aquele que é chamado overshooting de saída, ou seja, aqui no final da fase inspiratória, a pressão aumenta porque o paciente ativa a musculatura expiratória, forçando o fluxo a cair para a porcentagem de ciclagem que você programa. Isso significa que o tempo inspiratório que o paciente está fazendo aqui está maior do que aquele que ele gostaria, tá? Então, ele força o equipamento a ciclar. Então, é esse tipo de assincronia que o PAV poderia reduzir. Outro tipo de assincronia, também relacionado à utilização do PAV, que o PAV poderia minimizar, são as ciclagens, os disparos inefetivos. Quer dizer, é quando o ventilador mecânico não consegue reconhecer que o paciente está querendo iniciar um ciclo ventilatório. Esse aqui foi um estudo que foi publicado em 2003, ele compara para os pacientes com DPOC, PAV versus pressão de suporte. Então, aqui o que eles fizeram é dividir PAV e pressão de suporte em 4 níveis que eles chamam de assistência. Tá? O nível 1 de assistência é uma pressão de suporte de 0 a 7 centímetros de água. No PAV é uma porcentagem de assistência de 20%. O nível 2, que é essa imagem que a gente tem aqui, é uma pressão de suporte de 7 até 14 centímetros de água. Para o PAV seria em torno de 40% de assistência. Aqui a gente vê que cada esforço do doente corresponde a um ciclo ventilatório, tanto na pressão de suporte quanto no PAV. Agora, quando se aumentou o nível de assistência, que é algo que ele chama de PAV, de assistência nível 3, que para a pressão de suporte é uma pressão de suporte de 15 até mais ou menos 20 centímetros de água, e aqui para o PAV é 60% de assistência. Então, na pressão de suporte, o que a gente vê são vários esforços inefetivos. Tá? Então, aqui o paciente tentou gerar um ciclo ventilatório, o equipamento não entendeu na pressão de suporte, enquanto no PAV eu não tenho esse tipo de assincronia. Por que aumentou as assincronias na pressão de suporte quando se aumentou o nível de assistência? Basicamente, porque ele deve estar fazendo autopic, né? Então, ele começa a gerar mais volume corrente, começa a fazer autopic. Quanto maior o autopic do doente, menos o equipamento consegue reconhecer que o paciente está fazendo esforço, porque o paciente tem que negativar a autopic mais a sensibilidade do equipamento. Então, isso acaba sendo mais difícil na pressão de suporte. No PAV, como aumentar o nível de assistência não necessariamente significa aumentar o volume de corrente, esse tipo de assincronia ele não acontece. Aqui foi um estudo que foi publicado em 2007, que está falando sobre a utilização dessas modalidades não convencionais relacionadas ao sono. Então, a gente tem que lembrar que o sono na UTI é um negócio extremamente variável, né? Tem alguns pacientes que não conseguem ter um ciclo circadiano adequado dentro da UTI, e a ventilação mecânica ele pode interferir nesses ciclos. Então, aqui nesse estudo se compara PAV e pressão de suporte associado ao sono. E o que ele mostra é que quando eu utilizo o PAV em comparação ao PSV, eu tenho muito menos assincronias do que na pressão de suporte, tá? Essas assincronias estão relacionadas a autodisparo, estão relacionados a disparo inefetivo,
menos a duplo disparo e atraso na ciclagem, mas eu tenho praticamente metade das assincronias no PAV em comparação à pressão de suporte. E essa quantidade de assincronia está relacionada a períodos de despertar durante o sono do doente. Então, os pacientes que utilizaram o PAV teve menos despertares durante o sono do que os caras que usaram pressão de suporte. Tá? Então, a princípio, como eu tenho uma modalidade com menos assincronia, significa que eu vou acordar menos. Agora, tem alguns pacientes que eu não posso usar o PAV. Tá? Quais são esses doentes? Então, primeiro lembra que eu falei que se tiver vazamento, a leitura de resistência de vias aéreas fica totalmente perdida, tá? Então, paciente com fístula broncopleural ou escape aéreo de qualquer outra natureza, escape pelo Gurfield, seja lá o que for, eu não posso utilizar o PAV. Paciente com fraqueza muscular é aquele negócio que é extremamente incerto. Por quê? Eu estou falando que o aparelho ele parte do princípio que se o paciente fizer pouco esforço, é porque ele quer menos volume, se ele fizer mais esforço, porque ele quer mais. Agora, e se ele não fizer esforço porque ele não consegue? Né? Então, essa é uma situação em que, hoje em dia, eu não consideraria utilizar o PAV. E isso serve também para aqueles pacientes com drive hiperestimulado, ou os drives incertos, como aconteceu muito no paciente com Covid. Né? O paciente com Covid tinha um drive extremamente esquisito, que até hoje em dia a gente não consegue entender exatamente o que eles tinham. Agora, se ele está fazendo muita força porque o drive está hiperestimulado, e esse hiperestimulado não significa necessariamente porque ele está querendo mais volume, também o PAV vai ficar perdido nessa situação. Então, esses doentes a gente tem que pensar muito bem se é uma modalidade ventilatória adequada para ser utilizada. Tá? Quer ter alguma pergunta? Quando você setou o parâmetro, você colocou os limites, né? Tanto de volume máximo quanto de pressão máxima. Como é que você sabe mais ou menos quanto ele vai fazer? Você tem que... Porque o ventilador está dando trabalho, não tem um número de pressão. Ele vai fazer até aquele máximo, ou ele sente quanto o paciente fez e complementa com aquilo? O esforço inicial que o paciente faz, ele já estima qual é o... Então, é um pouco de adivinhação do equipamento. Então, assim, se o paciente faz um esforço e está sentado para que seja 50%, ele vai entender que aquele esforço, sei lá, vamos por 10 de pressão, está tentando gerar um X de volume corrente e um X de fluxo. Então, de novo, um pouco é adivinhação do equipamento. Ele tem, estimativa, para mim, é nada mais do que adivinhação. Né? Então, ele começa a tentar adivinhar qual é o volume, qual é a velocidade que ele está tentando puxar esse ar, para daí ele se programar para fazer aquele X de esforço. E chegar Exatamente. Exatamente. Com relação aos limites, aquele limite, eu deixei uns limites idiotas. Não, né? sim, mas... Deixando aqueles limites que não servem de nada, mas a intenção é você dizer qual é o máximo exatamente que o paciente pode chegar. Então, aquele limite de 1 litro e tralalá, não, peraí, vamos deixar um limite mais razoável para o doente, tanto de volume quanto de pressão. Né? Então, o que a gente vai contar com o equipamento é que eu não quero que ele ultrapasse aqueles limites. Com relação a saber o quanto de pressão o aparelho está gerando, você consegue fazer ali. O aparelho está te mostrando a cada ciclo ventilatório quanto foi a pressão máxima que ele chegou. Então, a partir daí, eu sei o quanto de pressão o ventilador mecânico está gerando para manter aquele volume que o paciente está fazendo. Às vezes, nesse modo, como você não está escolhendo o volume ou a pressão, se estiver fazendo só um volume muito baixo, talvez você tenha que aumentar o suporte do ventilador. Isso, é algo nesse sentido.
Agora, se ele estiver fazendo, ele está aumentando, desculpa, você está no máximo de assistência que você programou, tá? Então, o máximo de assistência que acho que esse ventilador consegue dar é 95%. Tá? Então, você está no máximo de assistência que o aparelho consegue dar. E mesmo assim, o paciente não está gerando o volume de corrente necessário, isso só significa que essa talvez não seja a modalidade mais adequada para o doente. Então, acaba ficando mais ou menos nesse sentido. Tá? Como é feito o desmame nessa modalidade? É diminuindo a porcentagem de assistência. Tá? E daí, quando você diminui e você vê que chega ali numa pressão parecida com aquilo que a gente faz num teste de respiração espontânea, você já entende que talvez seja o momento de você pensar em situação do doente se ele tiver as outras condições estáveis. Desculpa, Com aquele volume corrente que eu tenho naquela telinha ali, tinha 510 aquele volume corrente pequeno. Aquilo ali é estética, né? Eu reservo a sua cápsula. Vamos chegar lá. O 1510 é o backup. Isso aqui é backup. Então, olha, ele até coloca em que momento que ele vai entrar. É só para aquelas situações. Não é nem backup. Então, alguns ventiladores. Hoje em dia, a maior parte deles tem uma teclinha de inspiração manual, que é como se fosse uma anguzada, né? Você aperta aquilo lá e vai gerar um ciclo com esses parâmetros que está programado. Tá? Modo para monitorização, então a gente basicamente vai falando o briefing, aquela bateria de valor e a distância. Exatamente. Claro que você pode monitorar, você consegue saber quanto de volume corrente o paciente está fazendo naquele ciclo, quanto de pressão está sendo gerado naquele ciclo, tudo isso você consegue monitorar também. Tá? Mas o que vai te fazer reajustar o equipamento é o trabalho que o paciente está fazendo. E você vai recuperar certo tudo mesmo? Não teve alguns casos diferentes? Eu tive um dos seguintes aí. Você achou que fez diferença? Achei, mas não sei se é só isso mesmo, só eu achei. A gente, quando a opinião estava aqui, a opinião não gosta de usar essas modalidades diferentes, né? A gente usou o PAV, acho que para algumas situações. Uma dessas situações era o paciente DPLC e eu achei que valeu a pena utilizar. E outra situação foi para quê? Foi para um paciente com alto disparo por conta de oscilação cardiogênica. Então, era um paciente que o ventilador estava disparando o tempo todo por conta de uma oscilação cardiogênica exacerbada, e a gente colocou o PAV, porque daí naqueles ciclos que era da oscilação, ele fazia volume corrente de quase nada. Né? E no ciclo que ele fazia de verdade, daí sim ele fazia um volume corrente considerável. Então, acho que ajudou aí nessa situação. Apesar da gente falar que essas modalidades elas não são tão, né, para a gente usar no dia a dia, mas para algumas situações elas realmente vão facilitar a nossa vida. Bom, a outra modalidade, vocês viram que eu não usei nada dessa sequência aqui, né? Estou passeando, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o NAVA. O que é o NAVA? Então, o que os ventiladores mecânicos fazem hoje em dia? Eles conseguem fazer leitura de pressão e fluxo na via aérea a partir... você programa a sensibilidade do equipamento, o ventilador mecânico ou vai ler queda de pressão ou vai ler alteração de fluxo. Baseado nisso, ele vai iniciar um ciclo ventilatório. Só que ele parte do princípio que essa pressão está sendo efetivamente transmitida para a via aérea, o que não necessariamente é uma verdade. Tá? Para quem isso não é uma verdade? Por exemplo, é o DPLC que faz autopic. Então, o paciente com autopic é um dos pacientes que tem mais problemas de disparo de equipamento, porque ele faz esforço, só que não consegue ter uma variação de pressão ou de fluxo na via aérea que seja o suficiente para disparar o equipamento.
né? Por isso tem muito esforço perdido nesse tipo de doente. Então, o que o PAV tenta, o que o NAVA tenta fazer é fazer a leitura do quanto de sinal elétrico está sendo passado pelo diafragma. Tá? Então, ele vai fazer essa leitura da passagem do sinal elétrico do centro respiratório para o músculo no nervo frênico, e a partir daí ele vai gerar, ele vai iniciar um novo ciclo quando tem essa passagem de corrente. Tá? O que ele chama de tecnologia ideal é você fazer a leitura diretamente no centro respiratório. A gente não tem isso ainda, então hoje em dia o que a gente tem é isso aqui, tá? Essa possibilidade de fazer essa leitura da passagem de corrente elétrica. Como que ele faz isso? Através de um catéter que vai ser instalado no esôfago, e com isso ele consegue fazer essa medida de passagem de corrente elétrica. Tá bom? Então, basicamente, é como se fosse uma sonda nasogástrica interal que vai fazer essa leitura de passagem de corrente. Essas sondas, elas também têm a possibilidade de você dar dieta para o doente por ela mesma. Tá? Então, não precisaria passar 2 sondas no doente, por exemplo. Ele teria a sonda do NAVA, que ao mesmo tempo funcionaria para a alimentação do paciente. Bom, esse aqui foi a publicação original de quando o NAVA foi efetivamente lançado. Aqui ele mostra as curvas de pressão, fluxo e volume e de pressão esofágica numa modalidade em que o disparo ele é feito pela pressão na via aérea, e aqui o disparo feito por esse disparo neural. Então, o que ele mostra é que uma das coisas que o NAVA vai evitar é esse atraso entre o paciente iniciar o esforço até efetivamente o aparelho entender e iniciar o fluxo do novo ciclo ventilatório. Tá? Então, esse atraso é o que não vai acontecer. Aqui eu tenho a mesma pressão esofágica. Assim que o paciente inicia a queda de pressão esofágica, o aparelho ele já inicia um ciclo ventilatório, porque já entendeu, no momento da passagem de corrente elétrica, que o paciente está querendo inspirar. Aqui foi um estudo publicado em 2010 que ele mostra, em relação a essas assincronias, a diferença entre pressão de suporte e NAVA. E o que ele mostra é que, independente de ser uma alta pressão de suporte ou uma baixa pressão de suporte, esse atraso no disparo ele é significativamente menor no NAVA em comparação à pressão de suporte. Tanto para o atraso no disparo, quanto atraso na ciclagem. Tá? Então, o que o NAVA faz é assim que para a passagem de corrente elétrica, significa que o esforço do paciente cessou, e quando o esforço do doente cessa, é o momento que ele vai iniciar a fase inspiratória. E aqui, com relação ao atraso na ciclagem, em baixa pressão de suporte, esse atraso na ciclagem é menor do que numa alta pressão de suporte. Mas, mesmo sendo menor, ele foi significativamente maior do que o atraso na ciclagem associado ao NAVA. Então, basicamente, o que ele quer é isso. Bom, como que o NAVA vai funcionar? Então, basicamente, ele vai fazer essa leitura da passagem de corrente, ele vai fazer essa leitura em microvolts, e a partir dessa leitura da passagem de corrente elétrica, o próprio equipamento ele vai gerar a pressão inspiratória de acordo com essa corrente elétrica que foi gerada. Então, você pode programar no equipamento aquilo que ele chama de nível NAVA, que é uma variação de 0 a 2, que é o quanto de pressão que o aparelho vai gerar em relação à corrente. Então, se, por exemplo, passou 10 microvolts de corrente pelo NAVA, se eu programei um nível NAVA de 1, significa que o aparelho vai gerar 10 centímetros de água. Tá? Se eu programei um nível NAVA de 1,5, ele vai gerar 15 centímetros de água.
Então, basicamente, é assim que ele vai programar a pressão em relação a essa passagem de corrente elétrica. O servo, que é o equipamento que tem essa modalidade, ele pode só disparar baseado na passagem de corrente elétrica, e daí o restante da modalidade pode ser impressão de suporte, por exemplo, como ele pode ventilar em nava, ou seja, disparar e manter o ciclo ventilatório baseado nesse nível nava. Tá? Então, hoje em dia é o que esse equipamento consegue fazer. Aqui no central, a CIEC ele tem o módulo do NAVA para ser instalado no servo-I. O problema é catéter, né? Até onde eu sei, não tem catéter de NAVA na unidade, na CIEC hoje em dia. Por que não tem? Custo, né? Cada catéter de NAVA, da última vez que eu ouvi falar, estava custando em torno de $1.000. Pensando na conversão aí dos dólares para o real, fica impossível a gente usar NAVA em qualquer doente aqui no hospital hoje em dia. Então, por isso que a gente não vai ter catéter para conseguir utilizar isso para a maior parte dos doentes. A não ser que a gente consiga alguma verba de pesquisa ou alguma coisa, mas aí eu acho que isso vai também um pouco de vocês terem trabalhar com nada de essas coisas para a instituição ou para o fabricante, que é a Getinge. Bom, funciona, né? Pensando nessas questões de assincronia paciente-ventilador mecânico, esse foi um estudo que foi publicado em 2016, que ele mostra as assincronias comparando NAVA com pressão de suporte, né? E o que ele mostra é que as assincronias no NAVA elas são significativamente menores do que as assincronias em pressão de suporte, e atraso de ciclagem prematura são as principais assincronias que o NAVA tem vantagem em relação à pressão de suporte. Então, aqui eu tenho, de novo, a quantidade de assincronias no NAVA é significativamente menor do que na pressão de suporte. Apesar disso, ele não fez diferença tanto em tempo livre de ventilação mecânica ou em sucesso de extubação. Quer dizer, só muda mesmo a questão de assincronia, então, clinicamente, não foi possível ainda dizer que o NAVA ele é melhor do que a pressão de suporte em qualquer situação. Tá? Eu vi que o disparo foi pior no NAVA do que no PSV. Foi achado isso? Em duplo disparo, sim. Por que isso acontece? X. Só lembra que o duplo disparo são várias as causas desse negócio, né? Então, não necessariamente está relacionado à passagem de corrente. Né? Então, aqui, realmente, o NAVA foi pior do que a pressão de suporte nesse sentido. Mas aquilo que está relacionado efetivamente à passagem de corrente, que é disparo, ciclagem, para essas coisas vai fazer diferença mesmo. Tá? Bom, e por último, a modalidade preferida do Dr. Marcelo Park, que são os APRVs vitais. Como você acha que faria sentido usar o NAVA? Eu acho que um dos pacientes que faz muito sentido é, de novo, os pacientes que fazem endotropia. Pela questão da dificuldade que o equipamento vai ter de fazer leitura de queda de pressão aérea ou variação de fluxo. Só lembra que, a depender da quantidade de autopia que o paciente fizer, ele pode ter muito esforço perdido. Né? E esforço perdido é uma coisa que pode causar muito desconforto para o doente. Então, de novo, nenhuma dessas modalidades mostra o que faz diferença em mortalidade, por exemplo. Né? Isso ninguém conseguiu mostrar ainda. Mas, se você conseguir diminuir essas assincronias, grande chance de você conseguir tirar o paciente do ventilador. Tá? Tem estudo de assincronia mostrando que tempo de ventilação mecânica pode fazer diferença relacionada
E as assincronias podem fazer diferença no tempo de ventilação mecânica. Porque o paciente começa a fazer a sincronia e qual é a nossa resposta em relação a isso? Cega, exatamente. Essa é a primeira coisa que as pessoas vão fazer. Começou a fazer a sincronia cega. E a sincronia incomoda, né? Incomoda quem está vendo, não necessariamente incomoda o doente. Então, quanto mais sedação, mais tempo o paciente vai ficar na ventilação mecânica, maior a chance dele evoluir com alguma complicação associada à ventilação prolongada. O exemplo maior é TAP, né? Pneumonia associada ao ventilador. Então, efetivamente, se eu conseguir diminuir esses dois tipos de assincronia, que atrasam a ciclagem e atrasam o disparo de esforço perdido, isso com nada, isso vai fazer com que a gente consiga melhor para o doente. Tá? Bom, ou a gente usa a alternativa preferida do Dr. Marcelo, que usa uma modalidade que ninguém sabe o que faz, e daí é tão feio que o incômodo é impossível. Exatamente. O incômodo é da própria modalidade, não necessariamente da sincronia. Daí, se você não está vendo que o paciente está ficando assincrônico, você deixa do jeito que está. Né? Então, por isso, essa é a modalidade preferida do professor Marcelo. Na verdade, a única pessoa que eu conheço que gosta desse treco aí é o Dr. Marcelo. Ninguém mais gosta ou entende desse negócio, mas no Covid fez diferença. Por que fez diferença? Exatamente porque tá feio mesmo, então ninguém se preocupa com isso, porque é feio, é uma modalidade ruim de se ver, e por conta disso ninguém ficava brincando com as modalidades ventilatórias e a gente conseguia evoluir melhor nessa situação. Bom, o que é o ATRV BIPAP? Basicamente, é uma modalidade em que você programa pressão baixa, pressão alta, então seria o PIP e a pressão inspiratória, e o paciente ele consegue fazer respiração espontânea tanto no nível de PIP quanto no nível de pressão inspiratória. Então, o paciente pode entrar no momento que ele quiser, né? E o ventilador mecânico vai, à medida em que você programa uma frequência respiratória e um tempo, passa um tempo na pressão baixa, um tempo na pressão alta, e nesse meio do caminho o paciente vai mantendo os ciclos ventilatórios independente de qual nível de pressão o ventilador mecânico está fazendo. E qual seria a diferença do ATRV BIPAP? Então, basicamente, é chamado de ATRV se o tempo inspiratório é maior do que o tempo expiratório. Então, se eu tiver tempo inspiratório maior que o ex, é chamado ATRV. Se eu tiver tempo inspiratório menor do que o ex, é chamado de BIPAP. Tá? Então, essa é a única diferença entre as duas modalidades. Bom, aqui eu tenho um exemplo de ATRV, aqui eu tenho um exemplo de BIPAP. Então, aqui eu tenho fase inspiratória do ciclo prolongada e eu tenho liberações curtas de fase expiratória. Aqui o paciente não está fazendo nada, mas ele poderia respirar espontaneamente aqui em cima. Aqui quase não tem tempo, mas ele poderia respirar espontaneamente aqui embaixo. Aqui no BIPAP eu tenho tempo expiratório maior do que tempo ins. E aqui o paciente poderia fazer respirações espontâneas nessa pressão baixa, poderia fazer respirações espontâneas nessa pressão de cima. Aqui é uma curva em que mostra ele fazendo as respirações espontâneas. Então, no momento em que a pressão cai da alta para baixa, isso gera um ciclo ventilatório, só que o paciente fazendo esforço também vai gerar ciclos ventilatórios. Então, ele mantém a ventilação. Isso aqui vai ajudar em lavar o CO2, porque são ciclos ventilatórios com volume corrente maior. E daí ele consegue manter esses ciclos e gerar volume corrente, fazendo com que o CO2 fique um pouco mais baixo. Tá? Essa é uma modalidade que
ela não foi feita especificamente para sincronia paciente-ventilador. Ela foi feita com o intuito de melhorar a troca gasosa. Tá? Como ele trabalha com relação invertida, ou seja, passa mais tempo na fase INS do que na fase ES, com isso ele consegue melhorar a troca gasosa sem aumentar tanto a pressão na via aérea, ultrapassando uma pressão limite adequada para a ventilação do doente. Então, ele considera que, além de você manter os benefícios da respiração espontânea, que é manter o músculo ativo, e cada vez que o músculo se ativa, também melhorar a hemodinâmica, você consegue melhorar a troca trabalhando com pressões mais baixas. Então, basicamente, esse é o conceito do APRV, tá? Aqui é um videozinho mostrando como ficaria a ventilação do doente se ele não estiver fazendo esforço nenhum. Então, basicamente, ele vai aumentar a pressão, ficar parado, e daí de tempos em tempos ele dá uma liberada na pressão, por isso APRV, ventilação com liberação de pressão na via aérea. E aqui, o que seria o BiPAP, tá? Então, aqui eu tenho PIP low, ou seja, a pressão baixa, aqui eu tenho o que ele chama de PIP high, respiração espontânea na pressão de cima, respiração espontânea aqui na pressão de baixo. Tá? Então, de novo, como o aparelho vai fazer o que ele quiser, independente do que o paciente quer fazer, então vai gerar vários ciclos ventilatórios assincrônicos e, a princípio, como já é assincrônico mesmo, a gente não vai se importar com as assincronias. Tá? Como eu programaria o BiPAP? Então, basicamente, eu vou programar uma frequência, uma PIP chamada high, ou uma PIP alta, uma PIP low, ou uma PIP baixa, com um tempo inspiratório na PIP high. Então, essa é a programação do Bennett. Tá? Então, aqui, se eu tenho 10 ciclos de frequência, eu tenho um tempo inspiratório de 0,4, eu tenho aqui 5,6 de tempo expiratório, ou seja, o tempo necessário para os pacientes, o tempo para os pacientes fazerem ciclos ventilatórios aqui na PIP low e 0,4 segundos para o paciente fazer ciclos ventilatórios na PIP high. Com relação à programação de pressão do Bennett, ele é um pouco diferente da programação de pressão que os outros equipamentos fazem. Por quê? Porque aqui é o seguinte, eu programei 15 de pressão na PIP high, 8 de pressão na PIP low, 10 centímetros de água na pressão de suporte, tá? Então, na PIP high, ele não vai fazer 15 centímetros de água de PIP mais 10 de pressão de suporte. Ele tem uma outra forma aí de se ajustar com isso. Então, nos 8 centímetros de água, ele vai fazer 10 de pressão de suporte, chegando a 18 centímetros de água. Aqui na PIP high, ele vai fazer um negócio um pouquinho diferente, tá? O que seria esse negócio um pouquinho diferente? Se eu programei 15 de PIP mais 10 de pressão de suporte, teoricamente ele deveria chegar em 25 de pressão, tá? Só que o máximo de pressão que ele chega é a soma da PIP low com a pressão de suporte. Dá para entender isso? Então, se eu estou com 8 de PIP low mais 10 de suporte, eu vou chegar em 13 de pressão máxima. A PIP high já está acima desses 13. Então, ele não vai fazer nada de suporte. Tá? 18. Não. Tá bem. 18. Né? Minha matemática tá... Meus alunos falam, eu não gosto de matemática. Eu falei, hoje parece que nem eu, né? Porque não sabe somar 18 com 10. Então, desculpa. Volta. 18 centímetros de água de PIP máximo. De pressão máxima. Ou seja, se eu tenho 15 de suporte, ele vai gerar 3 centímetros de água de suporte na PIP high. Tá? Se eu aumentar esse ΔP para 15, ou seja, ele vai chegar em 23 de máxima na PIP low, na PIP high ele vai gerar 8 centímetros de água de suporte. Então, o máximo de suporte que vai ter aqui é a soma das pressões
da PIP Low com o suporte que você programou, tá bom? No Bennett ele é diferente, mas no Servo ele te dá a opção de programar pressão de suporte da PIP Low, pressão de suporte da PIP High. Tá? Então, cada equipamento tem uma forma aí de você se programar com relação a isso. O Bennett é o único que é mais chatinho, que você tem que fazer conta para descobrir qual vai ser o suporte na PIP High. Se a soma for no nível da PIP High, então, por exemplo, ao invés, se eu tivesse 8 de PIP mais 7 de suporte, ia chegar no máximo em 15 centímetros de água de pressão máxima. Então, aqui, ele ia gerar em torno de 1 a 2 centímetros de água no máximo de suporte, tá? Para não ultrapassar muito essa soma. Então, é assim que o Bennett funciona. E aqui, essa é uma tela do Servo, então você consegue programar tempo de PIP Low, tempo de PIP High, e você programa a pressão de suporte na PIP High. Pressão máxima na PIP High. Então, aqui eu tenho pressão de suporte na PIP High e pressão de suporte na PIP High. Tá bom? Teoricamente, quais seriam as vantagens de você usar a PRV-BIPAP? Então, uma das vantagens está relacionada à ventilação protetora, porque você trabalha com pressões menores e com isso você minimiza a lesão induzida ou a lesão associada ao ventilador mecânico, mantendo o recrutamento alveolar, diminuindo a hiperinsuflação, trabalhando com pressões menores, que melhora as questões hemodinâmicas, de drenagem, enfim, e com isso você consegue melhorar a troca gasosa. Tá? Consegue melhorar a hemodinâmica, tem os benefícios associados à respiração espontânea e, a princípio, você diminuiria o trabalho da ventilação e diminuiria a necessidade de utilização de sedação e bloqueio neuromuscular. Tá? Aqui seriam as indicações e contraindicações do APRV. Então, para indicação, aqueles pacientes que têm algum grau de recrutabilidade, tudo bem que a gente não consegue entender, a gente ainda não consegue definir qual é o paciente recrutável ou não, mas o APRV poderia promover algum grau de recrutamento alveolar, pacientes com as doenças associadas à difusão, então, principalmente porque você mantém o paciente aerado por mais tempo. Paciente que tem algum risco de piora respiratória, aqueles pacientes que têm contraindicação de utilização de posição prona, paciente que tem alguma possibilidade de desenvolver alguma piora de troca gasosa por conta de evolução para SARA, paciente obeso a princípio, e os pacientes que têm que trabalhar, aqueles pacientes que você deveria utilizar uma estratégia ventilatória protetora com redução de volume corrente, mas eles falharam quando se utilizou isso. E tem algumas situações que eles consideram que são contraindicações, não necessariamente absolutas, mas os pacientes com broncoespasmo, aqui uma coisa importante, os pacientes com doença restritiva. Por que esses pacientes com doença restritiva? Porque o volume corrente deles gerado vai ser muito baixo, né? Pode ser muito baixo, pode causar muita hipoventilação com essa modalidade ventilatória. E aqui, pneumotórax não tratado, mas aí isso seria uma contraindicação para qualquer situação que você aumente muito a pressão inspiratória. Tá? Bom, qual é a conclusão de tudo isso? Né? A minha conclusão, melhor dizendo, cada uma dessas modalidades tem os seus benefícios. Não dá para falar que não tem situação nenhuma que alguma dessas modalidades poderia ajudar. Só que esses benefícios, hoje em dia, ainda não são totalmente claros e ninguém conseguiu mostrar o benefício efetivo dessas modalidades para a mortalidade dos doentes, né? Então, são algumas situações específicas que você utilizar uma modalidade que melhora a sincronia
traz algum benefício útil. Mas para a maior parte do doente, segundo o Rogerinho, se você utilizar pressão controlada, pressão de suporte, volume controlado, da maneira adequada, você consegue manejar. Tá? Mas algumas situações valeria a pena utilizar desde que a gente saiba utilizar adequadamente. E esse desde que, aí é um problema. Porque enquanto você estiver na unidade, você sabe manejar, você ajusta. Você vira as costas, vem outro cara fazer o plantão noturno, ele vai olhar aquele negócio e falar, ei, não sei mexer nisso não. Muda a modalidade. Então, e essa muda a modalidade, volta para o que você quer, muda de novo, esse tipo de situação é que não traz benefício nenhum para o doente. Perguntas? O APRB pareceu uma coisa bem desconfortável, assim, não sei se isso é verdade, não sei. Depende, desconfortável você acha para quê? Não, tipo, então, pra gente, com certeza, olhando para depois, pro doente, assim, tem relato, algo do tipo. Nenhum desses estudos mostrou nenhum relato de desconforto. Não porque não tem desconforto, é porque ninguém perguntou mesmo. Né? Então, não dá para. Eu não consigo te dizer se o doente vai considerar desconfortável ou não. Os nossos doentes não se queixaram. Né? Porque a gente não perguntou também. Então, como a gente não pergunta, o mais desconfortável é para quem está olhando, efetivamente. Então, teve várias situações que alguém estava de plantão. Lá no Marçal, principalmente, que ele só perde em todo mundo, sem exceção. E que chegava alguma pessoa que nunca trabalhou com essa modalidade, olhava aquele negócio, achava feio e tentava voltar para o suporte. Daí chega o Marcelo no dia seguinte e volta para o APRB querido dele. Então, a Leonardo tem aqui um relato de uma colega de residência dela que usou a APRB numa situação de desmame difícil. E parece que funcionou. Funcionou porque as pessoas pararam de ir lá mexer no ventilador mecânico. Então, são as situações para o qual a gente poderia usar essa modalidade. Eu, pessoalmente, não gosto da modalidade. Tá? Então, eu vou falar que antes da pandemia, eu olhava para a cara do Marcelo, só você para usar esse negócio. Né? Hoje em dia, eu acho que tem o seu benefício em situações específicas. Então, a sincronia a sincronia de Sara, talvez, com paciência ruim. Com paciência ruim, com principal sincronia, que para a gente é muito difícil a gente enxergar, é a história do duplo disparo. Né? Então, a gente vê duplo disparo, a gente... Então, essa é uma situação que, efetivamente, essa modalidade poderia ajudar. E naquelas pacientes de 5, 6, 8 do Covid, de duplo disparo, era... Uma coisa que a gente fez muito no Covid é usar o APRB BIPAP como se fosse um suspirinho, sabe? A gente deixa o paciente em suporte, mas deixa lá 1, 2 ciclos nesse APRB BIPAP e daí, nesses 1, 2 ciclos, você deixa uma pressão maiorzinha, o paciente é como se fosse um suspirão e depois você volta para a pressão de suporte habitual. Então, a gente fez isso muito no Covid. Mais alguma pergunta? Obrigada, Bri. Parou, Leonardo. Muito obrigada. De nada.